Olá, olá, boa tarde, tudo bem? E aí, você tem saúde emocional? Você tem vivido um momento que você está conseguindo equilibrar as suas emoções e viver bem, com harmonia, com alegria? Hoje a gente vai estar conversando com a Patrícia Pancotti, que é psicóloga clínica e acabou de lançar um livro dela sobre saúde emocional. E vamos ajustar aqui para ver se vai. A Ana chegou, a Carla. Olá, Olá, tudo bem? Como é que você está? bem, graças a Deus. Ai, que coisa boa. Quanto tempo, né? Quanto tempo, nossa. A internet está nos trazendo o benefício das conexões, né? Já vou fazer um parêntese aí. Ontem uma amiga entrou em contato comigo e passou mensagem para minha Miriam, que eu também conheci nessa vida aí dos cursos, né? E aí ela falou assim para mim, amiga, eu tô te ligando porque isso é importante para mim, mas eu perdi um amigo. Ele infartou, amigo dela, e ela falou assim: eu pensei em várias vezes essa semana entrar em contato com ele e não entrei. Então eu estou ligando para todos os amigos para eu falar com eles. Então eu deixo aí para você, não deixa para amanhã, não deixa a culpa tomar a sua saúde emocional, não deixa para depois. Se a pessoa veio na sua mente hoje, entre em contato com ela, dá uma ligadinha, passa um áudio, faz conexões, porque pode ser que não dê tempo e aí você vai ficar refém da culpa, carregando as correntes do ressentimento. Então se abra aí para isso. E Patrícia, muito obrigada por você ter aceitado o convite, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu te admiro muito, muito, muito. Ó, Algumas coisas sobre resiliência no nosso primeiro contato que você me falou, que você deu passos assim para caminhar, isso ficou na minha mente e te admiro aqui, está sendo mamãe agora, tudo. E aí, mas se apresente para nós e fique à vontade, a casa é sua, tá? eu que agradeço, uma honra, depois de um tempão, né? É Eu verdade. acho legal essa questão de você estar fazendo cursos, não só curso, mas você faz alianças, né? E eu conheci É. pessoas incríveis, uma delas é você. Eu admiro muito o trabalho que você faz. Eu que me sinto honrada de estar aqui hoje, podendo trocar com você. E a minha vida de mãe tem muita coisa para contar, gente. Ainda mais sobre saúde emocional. Mas assim, eu sou É uma Patrícia. outra área que precisa também de saúde emocional, que só vai Nossa, conhecer aplicando essa vida. é Ai, verdade. ai. Tem muita coisa para compartilhar. E eu sou Patrícia, para quem não me conhece, eu sou escritora, sou psicóloga, eu faço um monte de coisa, sou palestrante, né? A minha intenção, minha missão, eu sempre falo, é contribuir com as pessoas, com aquilo que a gente tem, né? E acho que a psicologia às vezes é tão inacessível para muitas pessoas e a gente acaba, né, trazendo as pessoas mais para perto, levando conhecimento através das palestras e lives agora nesse tempo de quarentena. E eu já lancei alguns livros, eu não lancei ainda esse livro não, o Manual da Saúde Emocional. Ah, não? Gente, eu tô com ele E foi, lançado, né? Você viu? já era para ter lançado, mas não lançou por causa dessa questão da pandemia. E a gente está com o livro quase para ir para o forno para impressão, só está aguardando tudo normalizar. A ideia era agora lançar em maio, tudo pronto, mas aí entrou essa questão, né, com a gráfica, parou, um monte de coisa parou, né? E aí a Uhum. gente está aí nesse ciclo até a gente lançar, a gente está fazendo uma bateria de lives, né, com alguns coautores. Então, assim, se você me permite, eu quero falar rapidamente sobre o livro. Pode falar, fica à vontade. Então, esse livro, gente, eu tô me ouvindo. Hein? Eu tô me ouvindo aqui, não sei se é aqui em casa. Pra mim tá tranquilo. Você abaixa só um pouquinho aí pra você. Ver se você consegue abaixar só um Deixa eu pouquinho. ver aqui. Vamos lá. Não tô me ouvindo, mas deixa. Esse livro, Irlânia, ele nasceu no meu coração. Na verdade, eu ia escrever, a ideia era escrever sozinha. O que eu tinha pensado na época? Isso foi ano passado.
Porque o tempo da gestação eu fiquei muito parada, né? Eu tive que parar e tal. Então eu falei, vou ter que encher minha cabeça de coisa. E eu falei assim, cara, eu queria escrever um livro que fosse uma ajuda, um auxílio imediato para as pessoas com tudo que eu já vi na clínica até hoje. Os resultados dos atendimentos, a maior queixa, a maior demanda da terapia até aqui. E fruto de pesquisa também, conversando com alguns colegas e tal. Só que eu falei, poxa, mas se eu fizesse esse livro com outros profissionais, cada um trazendo a sua demanda, escolhendo um capítulo e aprofundando naquilo ali, eu acho que o livro vai ficar mais rico do que somente eu escrevendo. E só para vocês terem noção, gente, vocês que não... Tem coautor aqui, tá? Que eu vi. A Loiane está aqui, entrou. Psicóloga Loiane. Nesse livro, a gente vai estar falando sobre depressão infantil, até anotei aqui para não esquecer tudo, sobre estresse, dependência tecnológica, autoestima, sobre ansiedade, sobre bullying, sobre o luto, sobre dependência emocional, sobre automutilação, sobre síndrome burnout, sobre esgotamento profissional, que tanto está em alta agora, prevenção do suicídio, inteligência emocional, e a gente fecha o livro falando sobre como a mente pode impactar o nosso humor. E esse objetivo é para contribuir para as pessoas pegarem, igual esse aqui, ó, esse aqui foi o último. Eu tenho ele, tá aqui. De você ter um livro de cabeceira, sabe? De você olhar e falar assim, poxa, eu estou passando por um momento assim, tipo, vou dar um exemplo, meu filho está passando pelo bullying. Tem um livro aqui em casa que fala sobre isso, eu sei como eu posso ter um norte, sabe? Agora, com relação ao luto, muita gente está vivendo isso. Então, como que a gente pode atravessar o luto? Não só o luto de perder um ente querido, como você até relatou, uma menina que te procurou, mas qualquer tipo de perda que a gente tem. Então, assim, o livro está incrível. Os textos estão ricos. Eu estou com muita expectativa do quanto vai ajudar nesse período agora de pandemia e o quanto depois, pós-pandemia, isso vai contribuir, porque o objetivo é a gente deixar um legado para mostrar para a sociedade o quanto eles precisam entender que isso é primordial, o cuidado com a saúde mental que a gente não tá tendo. A gente tem visto, Ilane, você também, você atende, né? As doenças estão, as estatísticas estão altas. Agora vai aumentar muito mais. Uhum. E a gente fica com o coração muito apertado. Eu fico. Falei, cara, como que eu posso contribuir? Esse livro é uma contribuição. E todos os coautores estão muito, muito felizes, porque eu vi que todo mundo se deu em cada capítulo. Eu sei o quanto cada um vai poder contribuir, quanto a gente pode ajudar muitas pessoas com os temas que eu li. Tudo que aparece na clínica, no dia a dia, toda queixa, né, os principais eu quis relatar no livro, e a gente está com a expectativa muito alta. Então, assim, diante do quadro atual, e olha que a gente nem imaginava que a gente ia passar por uma pandemia. É verdade. Mas aí a gente fala da sincronicidade de Jung, né? A gente traz Jung nesse momento. É Vamos verdade. entender, fala, que ele tinha razão. Jung estava ciente de que algo ia acontecer aí. Né? E aí eu falei com o Cleiton, que é o dono da editora, ele, Patrícia, esse livro tem que ser lançado agora. Retomando a gráfica, a gente vai para a impressão e a gente vai fazer algum movimento, porque as pessoas vão precisar muito dessa literatura. Ele falou isso comigo, eu falei, eu sei da importância. Então, assim, a gente pode ajudar muita gente, esse é o nosso objetivo. Então, assim, quem não tem acesso à clínica, à psicoterapia, né, por vários motivos, e ainda mais agora, eu acho que através de uma leitura dessa pode ter uma vida transformada, pode ter um rumo, pode ter sabe, um trabalho interno, pode trabalhar questões do sofrimento emocional, sabe, da pessoa ter um norte, que às vezes ninguém tem. E muito se fala, né? Eu ouço isso muito dos pacientes. Patrícia, hoje todo mundo quer ser especialista em tudo. E às vezes é difícil você fica meio perdido, você não sabe quem ouvir. Então é tão bom você ter alguém, um profissional que está ali, que você vê que tem experiência para te nortear nesse período, não só, né, de pandemia, mas muita gente estava passando por situações difíceis antes disso.
Tudo isso que eu falei, automutilação, depressão. Então, as demandas estão chegando nesse período também por conta disso. Muita gente pediu socorro, auxílio, ajuda, como essa que você falou, né? Um feedback que ela deu. E é importante a gente prestar atenção nisso e, de fato, a gente cuidar melhor da gente. A gente não está cuidando. A gente precisa cuidar melhor da gente. A Paty perguntou qual é o nome do livro. Saúde Manual Emocional. da Saúde Emocional. Manual da Saúde Emocional, que é o tema da nossa live aí. E a Patrícia está se apresentando e a gente vai começar a abordar o tema. Eu já estava falando. Isso aí. Não tem problema não. Vamos lá. Então, assim, gente, o mundo está doente. As pessoas estão doentes. Agora, mais do que nunca, as estatísticas vão disparar. Eu tenho muita preocupação com esse período. Mas até antes desse período, as estatísticas mostravam que 2020, a depressão, particularmente, seria a doença que mais iria atingir as pessoas. E nós estamos em 2020, já começamos um ano difícil. Mesmo antes de pandemia. Mas muitas pessoas estão nesses números. Não são números, são vidas, né? E atrás deles tem o próprio transtorno de ansiedade, muitas coisas por trás. Mas eu não quero falar só sobre a ansiedade e a depressão. Quero falar sobre o contexto dessa saúde emocional, que a gente, às vezes, eu vejo que a população está muito numa corrida frenética em estudar, em correr atrás do futuro, sabe, preocupado com as finanças, de crescer, de enriquecer. Né? Tudo isso é bom, produzir. Tudo isso é bom. Eu não vejo nada de errado. Só que eu acho que a ordem está um pouco inversa, porque a gente está correndo tanto atrás dessas coisas que a gente está se esquecendo do primordial, que é a nossa base, que são as emoções. E quando eu estou mal emocionalmente, eu não produzo. Meus relacionamentos ficam como? Minha vida profissional fica como? Como que eu fico? Então, é meio que bloqueia alguma coisa. Então, assim, a gente precisa entender que a saúde emocional, que as emoções humanas que já estão dentro da gente e tudo que a gente passa na vida, a gente precisa dar uma ênfase maior. Peraí, eu tenho que cuidar primeiro da minha saúde emocional, eu tenho que cuidar de outras coisas para depois pensar nisso. Aliás, tem gente que nem pensa. Só vai pensar, Ilane, quando adoece. Quando a doença chega, aí a pessoa... agora eu vou ter que me cuidar mesmo, né? O médico falou que eu tenho que me cuidar, vou ter que me cuidar. Porque é questão emocional. E aí eu sempre falo, você vai esperar chegar a esse ponto do adoecimento para começar a tratar alguma coisa, ou você pode prevenir, você pode começar a procurar agora, ter mais equilíbrio emocional, rever sua vida, rever a sua própria bagagem emocional. O que você pode fazer? Muitas coisas a gente pode fazer nesse universo da saúde mental. Né, da saúde emocional também. Então, o que eu vejo, que Augusto Cury tem até uma frase muito forte, eu acho, que essa geração é a geração mais ansiosa que já pisou na Terra. E a gente sabe que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele, em alto índice, ele pode caminhar para uma depressão. Às vezes eles estão lado a lado. Então é muito perigoso, por isso que as pessoas estão assim, o mundo está assim. Então eu vejo uma geração com baixa autoestima demais. Demais da conta. Né? Uma busca por atingir um padrão, e um padrão que não dá para ser atingido, né? Tão alto que nem a gente, nem você, tá? Que está assistindo a gente vai atingir. Esquece. Mas a gente vive nessa luta inconsciente, às vezes, e eu acho que essa live também é um se dar conta, ó. Você tem que se dar conta de que você está indo para um caminho que não está legal. Então, a autoestima da população está muito baixa. Isso é geral. Isso também vem muito lá da infância também. Baixa tolerância à frustração. Muita gente não sabe lidar com frustração. E, assim, a gente só quer ganhar, a gente não quer perder, a gente não aceita perder, a gente não aceita errar, a gente não aceita, sabe, ajustar, a gente não aceita. Então, assim, muita gente está com quadro depressivo hoje porque não sabe lidar com a frustração num contexto geral, de tudo. Área profissional, área sentimental, de tudo, familiar, tudo. Então, assim,
essa geração, por isso que é uma geração tão doente. Por isso que as pessoas estão muito assim. Muitas disfarçam. É a geração mais que eu vejo imediatista. Mais fake, né? A geração mais fake que tem, né? É verdade, mais fake, mais imediatista, todo mundo quer resultado rápido. A pessoa, não sei se já aconteceu com você, a pessoa chega na terapia e fala assim, vem cá, quanto tempo vai levar esse tratamento? Assim. Ou se não, tá caminhando e olha para você e fala assim, quanto tempo eu ainda tenho que vir aqui, hein? Aí você olha e fala, então, você tá bem? A gente vai sacar. Né? O que acontece? Eu tava lendo esse livro aqui hoje, terminando ele, né? Caiu aqui. Peraí. Tranquilo. Tô lendo esse livro aqui e ele fala uma coisa muito interessante, que é essa questão dessa busca pelo rápido, pelo que vai resolver de imediato, como se as coisas que a gente vivencia estão relacionadas ou inteiramente relacionadas a algo que foi construído em nós assim. Na verdade, a gente tem a formação da nossa personalidade, né? Cada autor vai falar, você é TCC, né? Sou TCC. Então, assim, mas cada autor vai buscar algo, né? Enfim. E aí vai dizer, mas de qualquer maneira todos nós temos um período para formar a personalidade e ali vai sendo colocado em nós os códigos, né? Como que você tem que ser no mundo, como que você se relaciona com sua mãe, como que, né? A gente aprende. Aí depois a gente quer ir para uma terapia e quer que em um mês tudo resolva. E não vai resolver. Eu costumo dizer que a gente vai tirando os lixozinhos e os lixos que a pessoa permite ser tirado, porque é um tempo. Não dá também para você arrombar a porta e falar assim, vim fazer faxina. Não é isso, né? É um processo mútuo que a gente vai construindo junto nessa relação terapêutica, né? E ainda tem que construir a relação. Ainda tem isso. É um processo que eu falo sempre para os pacientes. Você precisa respeitar o processo. E o seu processo, você não pode comparar com o processo do fulano que fez terapia, que em 6 meses recebeu alta. Ele é ele. Ele tem o contexto dele, você tem o seu. Então, tem muita coisa para ser trabalhada e não é questão de tempo, né, Irlânia? Não é uma competição de quem termina a terapia antes. Antes, Acho que o principal é a gente olhar o nosso interior. Você não conseguiu resolver isso? Não consegui resolver isso ainda. Mas eu vou resolver. Por isso eu estou na terapia, estou construindo meu caminho, não é? É isso. E assim, muitas pessoas, Irlânia, precisam, eu acho que até é importante a gente falar aqui sobre isso, muitas pessoas precisam reconhecer que estão doentes emocionalmente. Como você falou da geração fake, muita gente maqueia as questões emocionais e elas acabam não tratando, sabe? Porque elas não querem expor e não procuram ajuda. Então, assim, muita gente precisa reconhecer, olha, eu preciso de ajuda. Tem gente que não quer pedir ajuda. E ela vive naquele ciclo como é que fala? De consequência. E ela fica nesses ciclos de prejuízos, de consequência, ela não sai dali, ela não alcança. E ela olha, aí entra a questão da autoestima, ela olha para o lado e vê fulano crescendo, feliz da vida, e ela olha para a vida dela. E ela não toma uma atitude, ela não se posiciona com relação, eu não estou conseguindo dar conta sozinho, eu preciso de ajuda. Então, cuidar da saúde emocional, gente, ninguém vai cuidar por você. Você vai cuidar de você mesmo. A decisão é sua. Não é ninguém que vai pegar você pela mão e vai falar, você vai lá. Até porque eu sempre falo que quando a pessoa ela não marca a terapia diretamente, é porque existe alguma resistência, sabe? Quando vai, não, já aconteceu isso comigo. Quem marcou a terapia para você? Foi minha esposa. Mas você quer estar aqui? Não, ela que quer que eu esteja aqui. Então já me deparei. Com criança, né? O pai e a mãe traz e fala assim, ó, deu defeito, conserta para mim. Não é assim? Mas não quer se comprometer, né? Mas quer que você conserte para ele, porque tá dando ruim e ele não sabe lidar.
É como é verdade. complexo, né, essas relações com o ser humano. E aí eu queria falar algo, eu trabalhei em um hospital 10 anos, né? E aconteceu um episódio no último hospital que eu trabalhei, que foi muito interessante. Teve um paciente do hospital que ele tinha um tumor cerebral. E aí foi interessante porque ele só foi para o hospital quando ele parou. Quando a máquina falou, epa, vai para o hospital. E aí ele foi. Mas foi muito interessante poder conversar com ele e ele falar assim: não, eu senti uma pontada na cabeça, eu senti uma dorzinha de cabeça, mas eu tinha que cuidar dos meus filhos, todos casados. Eu tinha que cuidar dos meus netos, eu tinha que cuidar da minha esposa. Eu até sentia dor de cabeça, mas eu não podia parar porque eu tinha que cuidar de todo mundo. E ele foi para o hospital mais ou menos em novembro. E aí ele foi, fez o tratamento, fez a cirurgia, alta para casa. E aí nessa alta, quando chegou perto do Natal, o que que a família fez? Trouxe no hospital, deixou lá, internou ele, só voltou depois do ano novo para pegar. E aí, que a gente que trabalha em hospital vê muito isso, né? Eu desovo o paciente lá e vou viver a vida. E aí depois aconteceu de novo no carnaval. E aí ele veio a óbito em março, né? Só que assim, foi interessante porque todas as datas comemorativas onde as pessoas queriam curtir, passear, eles iam lá e deixavam o paciente. O que que eu aprendi com esse caso? Que a gente tem que se dar valor. E se a minha cabeça está dando pontada, eu preciso ir ao médico, independente por quem precisa de mim na Terra. Porque quando eu parar, as pessoas vão continuar a vida deles, eles não vão parar porque o fulano precisa de mim. Então, assim, você tem que ser a sua maior prioridade. Afinal de contas, o mandamento é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama para depois você compartilhar amor. Não é isso? É exatamente isso. Perfeito. E assim, a gente precisa encarar. Tem gente que não quer, porque não quer encarar suas dores emocionais. Então, assim, a saúde emocional, gente, é você. Não é você não ter problema, é você saber manejar suas emoções. E para aprender a manejar as emoções, a gente precisa aprender o que são as emoções, a gente precisa entender a nossa realidade, a gente precisa entender a nossa história. Tem muita gente que carrega muita coisa que é negativa e precisa elaborar muita coisa. Tem gente que nem tanto, mas episódios atuais começam a mudar alguma coisa, é onde você tem que parar para cuidar. Assim como a gente para cuidar do corpo, da alimentação, né, fazer um check-up no corpo. É exatamente a mesma coisa. Mas a gente não faz isso com relação às emoções. Como eu estou me sentindo hoje? Aliás, como que você que está assistindo a live, como é que está a sua saúde emocional? Como você está emocionalmente hoje? Patrícia, eu estou ansiosa, estou preocupada, estou com medo, eu estou muito irritada dentro de casa, porque a convivência está me estressando, eu estou triste que eu perdi meu emprego. Então, assim, independente de qual seja a sua resposta, você pode elaborar, sabe? Trazer um novo significado para aquilo, tentar encontrar um caminho para que você tenha pelo menos um bem-estar, para você passar por isso, ter clareza do que você precisa fazer. Às vezes, Irlane, a pessoa não vai conseguir sozinha, ela vai precisar de um terapeuta, vai, mas tem gente que consegue até sozinho, através de uma live dessa. Caramba, o que ela falou é tudo a ver, eu vou fazer isso. Então, assim, a saúde emocional é isso, é o cuidado, é como a gente precisa cuidar do bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa própria vida. A gente cuida de tanta gente, né? A gente cuida do marido, a gente cuida do filho, a gente cuida dos outros, da mãe, da Da avó. mãe. A gente não cuida da gente. A gente se coloca em último lugar. A gente não entendeu ainda o nosso valor. Você tem valor, gente. Você precisa se colocar em primeiro lugar e falar, não, a partir de hoje eu vou me posicionar para eu cuidar de mim, daquilo que eu carrego. Eu tenho sentimentos de culpa, eu estou triste, eu estou revoltada com muita coisa, eu passei por traumas, eu passei por coisas da infância que eu arrasto até aqui. Tudo bem, trazer a consciência disso, ter clareza e começar a dar passos para tratar isso item por item. Isso é cuidado emocional. Não é só coisas grandes, mas coisas pequenas também. Pequenos ajustes no relacionamento que a gente tem que ter, né? Ainda mais agora em casa. Pequenos ajustes na maneira como eu vejo o mundo e as pessoas. Eu acho que esse é o contexto que a gente precisa ter, sabe? Essa disciplina de cuidar da gente diariamente. Eu acho que isso é cuidar da saúde emocional. Entendi. É, mas assim,
como lidar com esse período que a gente não sabe como vai acabar? O que você daria de dica para a pessoa estar melhor com ela mesma nesse período, né? A gente não sabe quando vai acabar, até quando vai, e o que fazer. É a pergunta campeã, que eu mais recebo. É o que todo mundo pergunta. Como o futuro é incerto e a gente não controla, o que a gente pode controlar é o aqui e agora. Hoje é domingo, né? Tem dia que eu tô perdida, gente. Hoje é Perdido domingo. no... Hoje é domingo. Nós estamos aqui, pleno domingo. Eu tenho orientado as pessoas, Irlânia, a viver um dia de cada vez. Isso freia até a ansiedade, reduz um pouco as preocupações. Não é que elas vão a zero, não vai. A gente sente preocupação, mas a gente diminui muito para que a gente não tenha tanto prejuízo. Então, viva um dia de cada vez, é a orientação que eu tenho dado. Procure hoje realizar atividades que são prazerosas para você, ocupar a sua cabeça com coisas que são boas, que vão te ajudar, como um livro, como assistir um programa bacana até de televisão, uma série, alguma coisa que está em família. Tentar ter uma rotina mais saudável de atividade física, entendeu? Todo um contexto, tentar mudar um pouco, não é todo dia ficar fazendo a mesma coisa, vai tentar mudar, vai falar com... Aí entra aquilo que você falou, liga para quem você não fala há muito tempo, faz a chamada de vídeo, conversa com os familiares, é o tempo de estreitar isso, da gente ajustar coisas que não estavam tão legais. Essa orientação que eu tenho dado para dias difíceis que a gente não sabe, nem eu nem você, ninguém sabe como é que vai ser. Todo mundo quer voltar ativa. Muita gente não vai voltar ativa, porque já teve perda. Então, assim, como que a gente vai retomar? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa elaborar aos poucos diariamente para que a gente comece a trabalhar até a resiliência nesse período, porque muita gente vai precisar recomeçar. E outra coisa, mudar um pouco a perspectiva, porque talvez seja uma oportunidade da gente recomeçar ou até começar, iniciar uma coisa que é um projeto muito novo. De repente, muita gente, eu já tenho ouvido isso, muita gente vai para outra área. De repente, ó, aproveitou a oportunidade, ó, estava muito infeliz nessa área, eu vou mudar, eu vou começar a ir para esse caminho. Então, assim, é mudar a perspectiva. Isso não é mágica. A partir de agora, a gente começa a fazer isso. Isso é um treinamento diário, você vai trabalhando isso em você. Mas viver um dia de cada vez é o principal para a gente não adoecer, para a gente não aumentar os níveis de ansiedade e de preocupação. E cuidar o tempo inteiro de você. Estar do lado de gente que realmente você ama e correr atrás daquilo que te dá prazer, dá alegria. É isso que a gente tem que fazer. E dá para fazer isso dentro de casa. É só a gente ter olhos para ver. Tem gente que só está vendo o ruim, mas tem sido uma oportunidade da gente estar em família, a gente organizar a nossa vida. Eu estava hoje namorando um livro para comprar de um psicólogo canadense, não sei se você já ouviu falar, Jordan Peterson, acho que é ele. O livro é 12 regras para mudar a sua vida. Negócio assim, eu vou comprar esse livro, porque um item me chamou a atenção. Ele falou assim, antes de você criticar o mundo, organize a sua casa. Eu achei isso muito... Falei, eu quero ouvir esse cara. O que ele tem para dizer? Então, às vezes, a gente quer resolver o mundo e a casa, gente, pode até ser física, mas, de repente, a organização da casa é essa aqui. A gente precisa organizar aqui para, quando liberar o isolamento e tudo passar, a gente vai ter que estar muito bem organizado para a gente retomar o que virá. Não é prever o pior, mas, assim, é olhar e falar, poxa, eu acho que eu estou tendo uma oportunidade de iniciar uma coisa boa, recomeçar algo, começar diferente. É assim que eu tenho visto esse período, Irlânia. A humanidade está tendo uma oportunidade de recomeçar diferente. Se a gente não aproveitar essa oportunidade, eu não sei até onde a gente vai. Mas essa é a chance do ser humano rever muita coisa para que a gente tenha uma vida completamente diferente. É verdade. Eu tenho um amigo que, assim, não é a primeira crise que a gente passa, é a primeira crise que abala todo mundo e o mundo. Mas a gente teve há um tempo atrás o processo aí dos estaleiros, né? E aí eu tenho um amigo que trabalha há 19 anos no mesmo estaleiro e assim, como ele trabalha há 19 anos no mesmo estaleiro, ele soube há uns 2 anos que a crise ia chegar. Então ele começou a beber.
E aí eu encontrei ele muito ruim na rua, muito ruim na rua. E aí eu falei assim, o que está acontecendo com você, meu amigo? O que, que houve e tal? Eu falei com ele, eu falei, vamos para casa, eu vou te levar em casa. É porque o trabalho vai ficar ruim, que não sei o quê, porque é 2 anos que eu tô nervoso com isso, enfim. Aí eu cheguei na casa dele, levei ele em casa, a esposa dele falou, ah, Irlane, obrigada e tal. Aí ela falou assim, ele vem bebendo há 2 anos porque a crise vai chegar, não tinha chegado ainda. E aí ela falou, teve amigos que, sabendo disso, pediu acordo, já montou uma empresa, já montou não sei o quê, montou o seu próprio negócio. E ele se enveredou para a bebida, porque a crise vai chegar. Essa chegou sem anunciar. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma cultura de viver muito na culpa, né? Eu faria, eu seria, eu poderia, eu viveria. E talvez as pessoas estão no momento onde elas falem assim: ah, eu não tinha tempo com a minha família, eu não tirava férias há 5 anos, eu isso, que aquilo, e agora eu estou em casa e eu fico lá. Ah, porque eu. Uhum. E a minha maior preocupação é gerar uma culpa e você não usar a sua mente sã para gerar algo que você possa ter uma vida sustentável após isso acabar. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas estou dizendo que uma vida onde eu possa pensar e articular novas conquistas, novos desafios, novos ramos, entende? Então, assim, a minha maior preocupação hoje é acabar voltando para essa válvula da culpa. Deu, não fiz, Concordo. deu poderia, deu seria, deu faria, entende? Por isso que a gente precisa viver o aqui e agora e usar a nossa cabeça. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Você vai começar a usar seu cérebro a partir de agora. A primeira consulta. Por que a gente não usa? A gente está muito viciado no que os outros vão falar para a gente. Não é, gente? Vocês que estão assistindo a gente, todo mundo é assim. É muito mais fácil quando a Irlanda vem para mim, Patrícia, isso, isso, isso. Ah, já chegou, a informação está ótima. Mas a gente pensar, poxa, antes eu reclamava que eu estava 5 anos sem tirar férias, vou pegar o teu exemplo. E agora eu estou com a minha família. E aí? Agora é a hora. Para que eu vou ficar desfocando? Então, assim, é a hora da gente pensar. A gente precisa gerenciar nossa vida de uma maneira mais responsável. Isso é duro falar, mas a gente precisa falar. A gente está muito irresponsável com as nossas emoções, com a nossa própria vida. E a gente fica nesses ciclos de culpa. E isso define a gente. Isso adoece. Isso é uma raiz horrível que o ser humano carrega. E você não vai ser plena, o pleno. Você não vai alcançar a tal felicidade. Você vai passar a vida, igual a gente ouve muito. A pessoa está lá no fim da vida e fala assim: poxa, eu vivi uma vida tão triste. Eu poderia ter tomado decisões diferentes, eu poderia ter valorizado tais coisas. Por que chegar no fim para pensar? Por que a gente não pode pensar agora? Onde a gente está atuante, onde a gente tem saúde, onde a gente pode ter as resoluções. Então, gente, vamos pensar e ter mais responsabilidade com a nossa própria vida, com a nossa saúde emocional. É um puxão de orelha que eu dou em todo mundo aqui. Nós estamos muito irresponsáveis com a nossa vida, principalmente com as nossas emoções. Por isso que a humanidade está muito assim perdida. A gente precisa nos reencontrar, gente. É a hora de você se reconectar com você, com a sua essência. Sabe? E começar. Se até aqui você teve um padrão de comportamento como esse, de ciclo de culpa, vamos começar a mudar agora. Já que eu estou assistindo essa live e isso fez todo sentido para mim, eu vou começar a aplicar isso na minha vida. Porque eu não quero mais viver desse jeito. Como eu falei, só você pode fazer isso por você, mais ninguém. Então, essa hora da gente regaçar as mangas e começar a cuidar melhor das nossas emoções, do que está aqui dentro. Que é muita coisa. É verdade. A Nini, por isso que adoro as suas lives, porque você fala a verdade. Vamos lá, é isso. Em busca de prazer, que na verdade é puro fake. Acho que era a parte da vida, né? A Osana Braga Santana, exatamente por isso que amo suas lives.
E é isso, né? Eu acho que é um momento da gente se reconectar e fazer algo por nós, né? E pelos nossos. Eu gosto de lembrar isso. A minha mãe fez uma cirurgia no dia 3 de março e ela teve um processo inflamatório a partir da cirurgia, e enfim, agora está bem, graças a Deus. Mas eu falo muito da questão do abraço, né? Da liberação de ocitocina. Eu falo, a gente precisa amar, a gente precisa abraçar, a gente precisa olhar nos olhos, a gente precisa desligar o telefone e olhar para o outro. E aí ela falou que ela estava se sentindo muito mal, muito mal, muito mal, mas não sabia, né? Tipo, tá lá o ferimento fechadinho, com ponta e tal. E aí eu falei com ela e ela falou que não estava legal. Eu vi que ela não estava bem, mas ela mora em outro bairro aqui. Aí ela foi e falou pro meu pai assim: me abraça. Aí ele abraçou ela. Quando ele abraçou ela, o ferimento começou a colocar aquela água que estava lá dentro, que ela não sabia que estava, para fora. E aí eu falei assim, gente, não é só uma teoria. É a prática de como que o amor transforma, né? Então, em vez de eu ficar chateada porque o povo pentelha, eu poder usar esse amor, né, como ferramenta de construção, de crescimento. E o que que você poderia falar sobre isso? E aí entra aquelas pessoas que você estava falando, aí eu me lembrei. É fácil quando eu consigo transmitir esse carinho através do abraço, através do olhar nos olhos. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui, que vai assistir depois, deve pensar assim, mas eu não consigo fazer isso, porque eu não tive, eu não recebi. Então, assim, é um comportamento aprendido. A gente precisa se dar conta dele. Eu não consigo abraçar, eu não consigo ter esse contato, assim, que é tão importante. Olha, que incrível que você falou. E é muito importante, sim. E eu digo para você que você pode começar hoje a quebrar esse ciclo. Você pode aprender a ter um novo comportamento. Assim, eu falo que de primeiro você não consegue. Para quem não teve, é muito estranho, até chega a ser desconfortável. Mas você precisa fazer. Primeiro com as pessoas de perto, porque vai se tornar um hábito. Hoje você abraça, hoje você cria afeto, você conversa nos olhos, sabe? Desacelera um pouco e olha para as pessoas. E isso quebra tanta coisa dentro da gente, de alguém que no passado, na infância, não teve esse carinho, esse amor, esse afeto que faltou, ficou uma brecha, uma lacuna na vida da pessoa. Mas a partir de hoje você pode preencher isso e dar para as pessoas que estão perto de você, que primeiro é a nossa família, né, as pessoas que estão mais perto, e depois você vai expandindo para os seus amigos, e assim você vai olhar para o ser humano de uma outra forma. Eu acho que a gente não consegue também essa conexão com as pessoas, Irlane, porque a gente também não tem. Por isso que tem muita gente fria, porque ela não recebeu isso. Então, assim, o conselho, pegando o gancho do que você falou, o conselho que eu dou é: comece a praticar, recomece, aprenda um novo comportamento. De início vai ser meio robótico, mas você vai começar a chegar lá e daqui a pouco vai se tornar um hábito, né? De alguém que nunca abraçou a mãe, né? A gente ouve essas coisas. Eu nunca dei um abraço na minha mãe, eu nunca dei um abraço no meu pai, eu nunca disse eu te amo. Aí você olha e fala, mas por quê? Ah, porque eu também não tive. E aí a gente vai repetindo, né, o comportamento para filho, e filho para outro filho, vai indo, vai indo, vai indo. Eu acho que é a hora da gente começar a quebrar esses comportamentos, eu não digo nem viciantes, mas esses comportamentos que podem ser alterados para a gente realmente botar para fora esse amor, esse carinho e trazer as pessoas para perto da gente. Desse jeito, Irlânia, eu acredito muito nisso, que a gente vai olhar para o outro com mais humanidade. A gente vai olhar para as pessoas com mais humanidade, porque a gente entende a nossa. Eu sempre falo que o parâmetro nunca vai ser o outro, o parâmetro sou eu. Se eu começo a entender quem eu sou, o que eu carrego, o que eu tenho dificuldade, aquilo que eu trabalho para melhorar, eu vou conseguir compreender melhor o outro. Eu vou ser mais paciente, eu vou entender da humanidade do outro, medida pela minha. Mas o problema é que a gente não consegue olhar a humanidade do outro, porque a gente não reconhece nem a nossa própria. A gente não reconhece muita coisa. Então a gente pode, sim, começar a ter
nessa área de relacionamento, de afeto, sabe, de tanta carência afetiva que muita gente não teve, de não repetir mais isso para frente, sabe, mas de começar a recomeçar, a reaprender, né? É aprender de novo, mas aprender da maneira certa, sabe? Não da maneira que de repente seus pais te deram, porque eles também não tiveram. Ninguém tem que culpar ninguém, né? Às vezes a gente é vítima daquilo que nossos pais receberam e, né, e eles não é que eles foram maus com você, né? Mas a gente só dá o que a gente tem. E aí, o que eu tenho? Se eu não tenho afeto, eu vou dar o que? Eu não vou dar afeto. Mas assim, a gente pode começar a construir isso. A partir da consciência de que eu preciso, essa área tá, eu não consigo. Tem uma barreira entre eu e a minha família, eu não consigo. E aí quando você começa a trabalhar isso, é tão legal que o amor vem, sabe, a compreensão vem, a família fica mais unida, você se sente bem. Lembra da autoestima? A autoestima também sobe. A saúde emocional começa a reequilibrar, você começa a ficar feliz, você começa a ficar, o bem-estar começa a vir. Com esses pequenos gestos que são tão importantes, entendeu? Não só pra gente, pro outro também. Entendi. A Nini perguntou como é que faz quando só a terapia não funciona e tem que entrar com a medicação. Ela quer saber sua opinião sobre isso. Sabe o que eu explico? Eu explico para os meus pacientes até num quadro. Se eu tivesse um quadro aqui atrás, eu explicava. A terapia, eu vou falar da medicação. A medicação ela vai trabalhar os sintomas. A terapia ela trabalha as causas. Vamos imaginar um iceberg. A terapia ela trabalha o que está lá embaixo. A medicação ela vai trabalhar os sintomas lá em cima. Ela tem um propósito dela. A medicação ela vem para cumprir um propósito, quando precisa. Como eu sempre falo, ela dentro de um diagnóstico certo. Ela entra, vai cumprir o propósito dela e vai sair e vai ficar tudo bem. Mas ela junto com a terapia. O trabalho é conjunto. O problema é que muita gente acha que é só o remédio. Terapia não. Mas olha só, o remédio ele não vai tratar o que a terapia vai tratar. Que são as questões lá da nossa raiz. Aí teve gente que já me falou assim, Irlânia, menina, o psiquiatra não conversou comigo. Ele não perguntou como é que eu estava, o que eu sentia, não perguntou da minha infância, não perguntou. Eu falei, querida, posso te explicar uma coisa? Ele não vai fazer isso. Sabe quem vai fazer? A gente. A gente precisa fazer. Então, assim, eu acredito no trabalho conjunto quando precisa entrar medicação. Os resultados são muito eficazes, né? Não só a gente está falando, mas as biografias que a gente segue contestam isso, né? Quer dizer, afirmam isso. Mas eu acredito que tem casos, dependendo do caso, a terapia vai resolver. Com o empenho do paciente, tem isso também. É aquilo que você falou, né? Participação ativa, né? Participação ativa, porque a gente não faz milagre. Eu acho que tem que ter uma entrega também do paciente, para que o sucesso venha, né? Então, assim, a terapia ela pode resolver? Pode resolver, mas tem casos, gente, que a medicação vai ter que entrar. E aí o trabalho vai ser conjunto, não é uma coisa só e nenhuma outra só. É os dois juntos. É o trabalho conjunto, é a parceria, onde a gente fala com o psiquiatra, eu faço isso, eu estou junto, eu vejo quando a medicação vai sair, quando volta, quando teve um pico, igual agora. Pacientes que já tinham um transtorno de ansiedade e que agora der um pico de ansiedade, que já estavam no processo de desmamar. Teve que reajustar a medicação. E eu falando com o psiquiatra, e aí, como é que a gente vai fazer? Não, vamos rever a medicação, da gente conversar junto. E esse é o trabalho. E o paciente já estava melhor, mas começou a perder cliente, aí começou a ter uma queda, preocupação, angústia, entendeu? Então, assim, esse trabalho funciona assim. Não é só uma coisa, entendeu? Então, a terapia em alguns casos vai resolver. Eu já tive paciente que não precisou de medicação e que só a terapia durante um tempo resolveu. E dei alta, um beijo, que Deus te abençoe, vai com Deus, viva a sua vida feliz. Mas tem casos que a gente olha e vê que não. A gente vai ter que ter uma medicação, porque só a terapia não está, você não está evoluindo, você precisa da medicação para dar uma reajustada, para a gente seguir em frente da melhor maneira. Então, eu acho que o trabalho, eu sou dessas, do trabalho conjunto funciona muito, tá bom? Mas, quero deixar claro que depende muito da entrega. O paciente tem que estar muito empenhado.
né? Não é ir uma vez na vida, na terapia, e nunca mais aparecer e depois voltar. Tem paciente que é assim. Mas assim, Uhum. se a gente fizer tudo direitinho, eu falo Funciona. assim para eles, vocês que vão ganhar, vocês que vão evoluir, entendeu? Se a gente fizer o trabalho certinho, o trabalho é esse. Uma vez por semana, às vezes duas, dependendo do caso. E se a gente fizer direitinho, e você se empenhar, porque a terapia não começa na sala, né? No consultório. A terapia começa quando a porta fecha e você vai embora. É isso aí. Tá por Aí, aí. reflexões, reflexões. Eu vou te falar, né? Eu acredito na terapia, suspeita para falar, né, gente? Mas assim, eu gosto de terapia. Pessoa feliz é no dia da terapia. Vamos que vamos, vamos lá. A Drica tá falando, abracei meu pai quando estava com câncer. Ele era bruto e eu tinha medo. Quando adoeceu foi a oportunidade. Foi muito bom, principalmente para mim. Ele não abraçava. Hoje abraço os meus filhos. Que bom, Drica. Parabéns aí pela Legal. oportunidade, né? De aprender algo e fazer a corrente do bem, né? Que você não teve, não te impediu de você dar. Lindo. Bom, a Cris, quando o outro aprende a não se paralisar na culpa, ele aprende a seguir por novos horizontes. A Nina, eu achava a terapia mais importante, ó, mais importante que o remédio. São dois caminhos. Eu acho que é simultâneo, né? Não tem o que fazer. Na minha concepção é sempre junto. Vamos lá. A farmacologia é de grande importância, mas quando se trata de inconsciente, entra a psicanálise. Sim, eu sou psicanalista e vejo isso aí. Só que a gente tem que estudar a psicofarmacologia, não tem o que fazer. A gente precisa estudar e a gente precisa visualizar o que está acontecendo. Eu trabalho com desenhos também. Às vezes os desenhos do paciente aconteceu algo, ele perdeu a mãe, ele perdeu alguém, ele brigou com a namorada, ele teve um, enfim. E aí o desenho dele altera, entra uma agressividade. Aí ele vem mais agressivo. E aí ele não está conseguindo elaborar aquelas questões dele e tal, e está em surto, está atrapalhando a família. É o que eu falo, né? O que é transtorno? Transtorno é o que transtorna. Minha vida é a vida do outro, atrapalha. O E aí, nome já diz. se você está atrapalhando, você está atrapalhado e atrapalhando a vida alheia, a gente tem que sim procurar um psiquiatra que ajude e que por um tempo, não é para a vida toda, não é uma bengala, é um processo de construção no qual ele vai fazer uso daquela medicação e aí ele vai acalmando para viver um luto, para viver uma perda, para viver algo que ele não consegue elaborar. Então a gente precisa sim estar atento à importância da psiquiatria, da ajuda que isso dá para gente. Porque senão você não consegue nem fazer o processo, né? Você não consegue trabalhar. Né? Nem ele É. consegue vir, nem você consegue. Então, assim, o que você quer? Eu quero o benefício do meu cliente. Eu quero que ele esteja bem e que ele viva, né? E que ele tenha equilíbrio para viver, escolher, elaborar, acessar o inconsciente dele. Não andar dopado, mas sim, ter uma ajuda medicamentosa com um psiquiatra Sim. bem consciente que vai ajudar, que vai orientar e vai fazer a parte dele, não é isso? É isso. Perfeito. No mais, me fala 3 dicas para melhorar a saúde emocional. Ah, eu separei algumas aqui, não foi só três, não. Então vamos dar todas. Eu vou bem profundo, tá? Não vou dar Sim, dica sim. superficial, mas olha só, a primeira coisa que você que está assistindo a gente aqui, você precisa começar a cuidar, porque a pergunta que eu me fiz aqui foi a seguinte, que eu separei aqui, o que você pode fazer para melhorar a sua saúde emocional, sua vida emocional? A primeira coisa que eu botei aqui é descubra quem você é. Você precisa fazer essa pergunta e responder. Você não é o que as pessoas dizem de você. Você precisa se conhecer, você precisa olhar mais para dentro de você, entender o seu valor, quem você é, de onde você veio, o que você quer da vida, qual ser humano você é, sabe? Tirar os olhos dos outros e botar os olhos em você.
Esse é o primeiro pontapé inicial para você ter uma vida emocional saudável. Porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou cuidar do que eu não conheço? Como é que eu vou cuidar da ênfase àqueles ajustes que eu preciso? Você precisa se conhecer, sabe? Esse processo, às vezes, é longo, mas você consegue olhar para dentro de você. Porque não só a autoestima, mas a própria personalidade do paciente, às vezes, que teve um passado muito difícil, muitos outros traumas mais profundos, acabou que desfragmentou muita coisa da identidade dele. E muita gente hoje que eu vejo, né, que é um adulto perdido na vida, que não sabe nem quem ele é, o que ele e para onde ele vai. Então, é aquela famosa frase: se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Então, qualquer lugar serve, qualquer pessoa serve, e eu vou me envolvendo com todo mundo, eu vou tendo prejuízo e vira um caos a vida. E aí entra aquela questão que você está falando aí do paciente, entra o colapso. Quando entra o colapso na vida de uma pessoa, o colapso emocional, é o sinal, assim, é a bandeira vermelha de que, opa, o negócio ficou ruim. Então, tem muita gente indo para esse caminho. Então, primeiro ponto, descubra quem você é. Segundo, por causa do tempo, observe o que contém em sua bagagem emocional. O que você carrega de dor? Todo mundo tem uma bagagem, uma malinha. A gente pode abrir a mala. O que a gente traz? Porque eu preciso ver o que eu carrego para eu cuidar da minha saúde emocional. Se eu não sei, como é que eu vou cuidar? Se eu não sei o que está fazendo eu me adoecer, qual é a dor que eu carrego? Eu não consigo perdoar, sabe? Dá nome à dor. É a falta do perdão. Eu me culpo. Eu tô triste porque eu me traumatizei com alguma coisa, sabe? Botar nome. Eu fui abusada sexualmente na infância. Eu fui traída, sabe? A gente precisa identificar para a gente ter o início daquela cura, daquela dor, daquele tratamento. A gente precisa, é igual, gente, quando a gente passa mal, vai para o hospital, faz um exame, a gente precisa saber que doença eu tenho, não é isso? O médico faz um monte de exame. Você tem tal doença. Aí você, a partir dali, você vai tomar medicação, você vai ter os cuidados. Mas emoções é do mesmo jeito. A gente precisa prestar atenção no que a gente carrega na nossa vida até hoje, a nossa história. Tem gente que tem bagagens, que tem coisas que itens que a gente precisa tirar para a gente refazer, para a gente rever. Tem gente que tem que pegar alguns itens e jogar fora, eliminar. Então você precisa fazer essa avaliação. O terceiro ponto que eu botei aqui, ressignificar a sua dor. Lembra da bagagem. Trazer um novo significado para essa dor. Elaborar e dar voz aos sentimentos que você tem. Você precisa falar. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, falar cura. E é verdade. Às vezes o paciente chega, não sei se já aconteceu com você, o paciente chega na terapia e fala durante uma hora. Eu não falo nada, só fico. E a pessoa acaba o tempo, o nosso tempo acabou. Aí a pessoa, nossa, eu tô bem melhor. Nossa, você me ajudou muito. Eu não falei nada. Falar cura. Falar liberta. A gente, sabe, a gente desafoga. E às vezes tem gente que não tem ninguém para ouvir. E só da pessoa sentar ali e falar daquilo que está triste, ela mesma elabora. Ela mesma responde as perguntas que ela mesma faz. Então esse processo é muito legal. Elabore, dê voz aos seus sentimentos. Se reconstrua. Se você não conseguir sozinho, procure ajuda profissional, que a gente vai poder te ajudar e te nortear nisso. E por último aqui, que eu separei, Lânia, que eu acho que é muito importante, que a gente precisa, para cuidar da nossa saúde emocional, a gente precisa colocar pontos finais naquilo que nos adoece. Tem coisa que a gente tem que eliminar. Tem coisa que a gente precisa decidir. Eu não quero mais isso aqui. Eu não quero mais estar nesse relacionamento abusivo. Eu não quero mais ter esse relacionamento tóxico. Esse lugar que eu estou trabalhando está me adoecendo. Eu não quero mais, sabe? Seja o que for. A gente precisa dar ponto final. Às vezes, esse ponto final é: eu preciso cuidar de mim. Eu vou fazer terapia. Eu vou procurar ajuda. Que até hoje eu não fiz isso. Eu não dei um ponto final nesse ciclo horroroso de vitimismo que eu estou. Esse ciclo de culpa, de me torturar, de ficar me automutilando, de ficar pensando em morte o tempo inteiro. Eu preciso pôr um ponto final nisso, e eu quero ter uma vida diferente. Como eu falei no início, só você pode fazer isso. E aí eu queria terminar com uma frase que eu separei aqui do Augusto Cury: se a gente for livre por dentro, nada nos aprisionará por fora. Então a gente precisa ter essa liberdade interna, interior, para que nada nos prenda e para que a gente alcance essa saúde emocional.
todo mundo quer. A gente precisa fazer isso e rever essas coisas, tá? Então, tentei ser objetivo, mas espero ter passado. Foi sim. Ah, alguém entrou aqui e falou: Oi, Irlane, pessoal. Gabi Magal entrou. A Drica tá falando que ela é falante. Fica à vontade, a casa é sua. Fala aí. Ah, vamos lá. Ela tá falando sobre ciclos. Ciclos que precisam ser quebrados. Você poderia pincelar, a gente tem 5 minutos, mas eu queria que você pincelasse sobre isso. Repetição de padrão, o que se repetiu em gerações anteriores, que vem se repetindo, que eu me sinto meio que leal àquilo, continuar carregando aquele negócio lá. É porque é um padrão que a gente acha que é o certo. A gente foi aprendido naquilo ali. E a pessoa ela vai revivendo, às vezes sem saber, né, irmã? A pessoa não se dá conta daquilo. E ela começa a viver prejuízo. Então, assim, tem muita gente em ciclos de relacionamentos tóxicos, tem muita gente em ciclos de procrastinação, tem muita gente que fica. Porque o ciclo não é só o comportamento aprendido, é também aquilo que eu penso, as minhas crenças. Então, vem o comportamento que eu aprendi, vem as crenças que foram instaladas, vem as emoções que eu sinto com aquilo ali, e aí você vai ficando nesse ciclo, você não sai disso. Porque aquilo ali para você faz sentido, para você é aquilo ali. Porque você foi aprendido assim. E aí, quando você se dá conta disso, para desconstruir isso, para uma pessoa que estava com esse comportamento, esse ciclo viciante, tem gente que demora um tempo para começar a ter um outro caminho. Então, assim, a gente precisa prestar atenção, não só no comportamento que eu aprendi, mas naquilo que eu penso a respeito. Pense na sua vida, o que, que você pensa a respeito desse ciclo, talvez de... Vou dar um exemplo aqui. O ciclo da depressão. O ciclo da depressão não só aquilo que eu aprendi, de repente, do meio familiar, de alguém não me amar, de alguém não me respeitar, aí é aquilo que eu penso, as minhas crenças, o que eu penso sobre mim, as emoções que vêm a respeito do que eu penso sobre mim, e o comportamento que eu tenho, sempre de me isolar, sempre de ficar na minha. Então você fica vivendo nisso, você não sai desse ciclo. E a depressão nunca vai embora, porque ela não entende que ela precisa quebrar esse ciclo como? Pedir ajuda. Ali, ela vai ter o início de quebrar esse ciclo. Como? Ela vai começar a aprender o valor dela, ela vai começar a questionar as crenças que ela carrega sobre ela. Que ela tem valor sim, que ela é importante sim, que ela não é usar ninguém na vida. E aí a gente vai trabalhando essas crenças profundas. Isso, mexendo nessas crenças, vai mexer no emocional dela, ela não vai ficar tão triste. As emoções vão começar a regular, né? Porque a gente vai começar a trabalhar a identidade dela, quem ela é. E aí o comportamento dela não vai ser mais de se isolar, ela vai começar a se socializar aos poucos. É um processo, vai estar mais perto dos amigos, da família, vai voltar a trabalhar, muita gente não para de trabalhar. Então, assim, ela quebra esse ciclo. Mas se eu não presto atenção, eu fico a vida inteira, como muita gente está. Dentro da estatística da Organização Mundial da Saúde, tem muita gente ali que eu acredito que não procura tratamento. Ele só toma medicação. E ele nunca aprendeu a lidar com o sistema dele. Como é que ele funciona? O que eu tenho? Eu nasci numa família complicada. O que eu carrego disso aqui? Porque eu preciso tratar isso. Então, esse é a quebra de ciclo. Então, a gente precisa prestar atenção que tipo de comportamento a gente tem repetido, que tipo de emoções que não vão embora, igual o ansioso. Por que a ansiedade está sempre alta? Tem algum ciclo aí que você precisa prestar atenção. Então, assim, a gente precisa rever, olhar para a gente, o que está disfuncional? Isso aqui não está legal, tem que ver. De onde vem isso? A gente consegue, às vezes, sozinho. Mas, às vezes, para ser mais profundo, você vai precisar de uma terapia para você rever sua histórico, seu histórico, sua linha do tempo, sua vida. O que foi instalado na tua cabeça, igual o computador? Que vírus foi instalado? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas, assim, como eu sou TCC, a gente sempre trabalha essa questão dos pensamentos que a gente carrega, que muita gente vive aquilo ali que ouviu dos pais. Você não usa ninguém, você é um burro, você não vai prestar para nada. E a pessoa vive com essa crença. Já que eu não sou nada, então eu não sou nada para ninguém. E aí ele começa a se envolver em relacionamentos, a não se dar o valor. Por isso que muita gente está em relacionamento abusivo, porque, de repente, está em busca de algo para tapar aquele buraco que ficou. E por isso ele sofre e fica nesse ciclo, né, do desvalor.
A pessoa não se valoriza nunca. Então, a gente precisa prestar atenção que ciclo a gente está. E muita gente está em vários ciclos, até o ciclo financeiro. Compra, 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 gasta, gasta